Olá, meus caros! Uma série que inicia-se, a gente está próximo do dia de Natal, dia 25, segundo o costume e a tradição católica. Nós vamos falar acerca do mesmo e de outras coisas em 4 vídeos ou em 4 partes. Nessa primeira parte, a gente vai falar acerca do surgimento, do significado de Natal, bem como da datação, se realmente é no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Depois a gente vai falar no segundo vídeo ou segunda parte acerca do Papai Noel, do presépio e também dos enfeites de Natal. Na terceira parte, Amigo Invisível, ceia e outras coisas afins ou que pertence a esse tempo natalino. E por fim, responder uma pergunta: é pecado participar do Natal ou fazer aquilo que costumeiramente nós aqui do Ocidente, ou as pessoas do Ocidente fazem, tá? Então, nessa primeira edição, a gente vai falar acerca do surgimento do Natal, do seu significado e da sua datação. Antes, porém, eu quero deixar uma coisa aqui muito clara, porque é necessário falar, porque tem gente que é um analfabeto funcional, lamentavelmente. Não porque tem algum problema, ou porque não estudou, ou porque, de fato, não tem escolaridade, mas é geralmente pessoas mal intencionadas que, se a gente não falar determinadas coisas, elas acabam fazendo o que é tirar uma fala do seu contexto para virar um pretexto. Eu quero dizer aqui de antemão que eu não viso atacar fé católica ou qualquer religioso que seja. Outra coisa a ser dita: eu não pertenço a nenhuma denominação. Eu posso ser considerado um não denominacional. É necessário dizer isso, porque senão uns vão pensar, é a ideia dele, protestante, de contra o Natal, nada. E terceiro ponto, isso são evidências. Eu vou mostrar aqui no vídeo todos os relatos. Não é balela, não é conto cário, não é lenda, não é nada disto. Tem o seu fundamento para a gente falar acerca dessa temática, que muitos não sabem. E ainda, algo a se dizer, recentemente saiu uma notícia e que demonstra que muitas pessoas não sabem nem o real significado do Natal, do que se trata, e muito menos isso que eu vou falar aqui. Claro que foi pesquisa feita no exterior, em Londres, na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Mas se a gente for analisar, aqui no Brasil temos bastante gente que não sabe, simplesmente acaba comemorando porque é uma praxe, é um costume, então acabo achando que é certo. Mas a gente vai falar dessa temática com todo cuidado. Já vai deixando seu like e, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá. Natal. A palavra Natal vem do latim natale, que quer dizer nascimento. No mundo ocidental cristão, define Natal, portanto, como a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Por que mundo ocidental? No mundo oriental, nós não temos possivelmente comemoração de Natal, principalmente em países onde o Estado é uma teocracia islâmica, é uma teocracia de outra religião, tá? Apesar de nós termos duas ou até mais, aliás, muito mais de 20 ramificações ou divisões da Igreja Católica, que tem um proceder diferente de comemorar Natal e até mesmo da questão da data. Por exemplo, a Igreja Católica Ocidental comemora o Natal no dia 25 de dezembro. A Igreja Católica do Oriente, vamos colocar assim, ou ortodoxa, ela comemora no dia 7 de janeiro. Então, portanto, tudo leva a crer, segundo a crença, que Jesus teria nascido dia 25 de dezembro. Na realidade, não tem como comprovar exatamente que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Aliás, há muito mais evidências de que não seja nessa data. Primeiro ponto, porque dia 25 de dezembro ou em dezembro, em Israel, nós temos um rigoroso inverno, ou se tem um inverno muito gélido, muito frio mesmo.
E como a Bíblia nos relata que o nascimento de Jesus havia pastores no campo cuidando das ovelhas de madrugada, como fala em Lucas 2, 8 e 20. Então, como que poderia ser no inverno, em dezembro, porque em dezembro é inverno em Israel, um inverno muito forte, se os pastores estavam cuidando das suas ovelhas? Se eles tivessem em dezembro, eles não iam estar cuidando das ovelhas, porque era muito frio ainda de madrugada. É muito mais frio ainda, tá? Então esse é o primeiro ponto. Ainda temos alguns outros pontos para desmistificar essa ideia de que dia 25 de dezembro é o dia de nascimento de Jesus. Até mesmo os próprios sacerdotes da própria instituição católica acabam afirmando que Jesus realmente não nasceu no dia 25, que é uma data simbólica, tá? Então, já temos aí as represálias, vamos colocar assim. Nós tivemos algumas teorias que apontaram para abril, para outubro, para setembro, que Jesus teria nascido, de acordo com a astronomia, explicando que a aparição, portanto, ou, por exemplo, das estrelas que ocorreram no nascimento de Jesus apontava para este mês, mas isso é uma mera especulação. Inclusive, no ano passado, nós tivemos um sujeito especialista, possivelmente em arqueologia, em estudo da cristologia, enfim, um teólogo, uma pessoa interessada nesse sentido, em história, obviamente, que disse que possivelmente Jesus teria nascido em março. E se a gente for analisar, né, se baseando com aquele texto que nos diz que no sexto mês foi o anjo Gabriel visitar Maria, sexto mês, se formos considerar como calendário atual, de 12 meses, né? Calendário esse gregoriano e romano, existem outros calendários no mundo, inclusive nós temos o calendário judaico, que já está no ano 5.000 e pouco. Então, teria nascido em março, porque você conta, nasceu no sexto mês é junho, julho, agosto, setembro e vai chegar os 9 meses em março. Poderia ser, tem boa chance de ser realmente o mês que Jesus nasceu, em março. Precisar o dia é muito mais complicado. Só tem essa, de fato, evidência no mês. O dia e o ano também é muito complicado afirmar. A história romana busca a data do decreto de César Augusto acerca da ordem de recenseamento, motivo pelo qual Maria e José deixaram Nazaré da Galileia. Era uma evidência que eles procuravam, de fato, tentar fazer aí uma datação mais precisa, se não do mês, mas sim do dia que Jesus, se não do dia ou do mês que Jesus nasceu, mas do ano, né? Mas até no ano, como já disse, é muito dificultoso, porque exatamente há uma falha no calendário romano. Jesus, ele possivelmente nasceu no ano quarto ou ano sétimo, naquilo que é considerado no calendário romano como o ano zero, que marca o seu nascimento. Por que isto? Porque de fato nós temos uma evidência na Bíblia que Herodes o Grande, ou o pai, que tinha outros Herodes, acabou morrendo no nascimento de Cristo. Você pode perceber isso na narração de São Mateus 2,19 em diante. E se Herodes morreu depois do nascimento de Jesus, como que pode Jesus ter nascido no ano zero? Se até mesmo na datação de Roma, o senhor Herodes não teria morrido no ano zero. Teria morrido, me parece, a posteriori. E então foram analisar e obviamente perceberam que existia essa diferença. O que ocorre? Por exemplo, nós estamos no ano de 2018 indo para o ano 2019. Vamos arredondar. Digamos que fosse o ano 2020. Na realidade, nós estaríamos no ano 2024 ou no ano 2027, porque houve um erro na datação, no calendário, de 4 a 7 anos. Perceba? Agora, outros pontos muito interessantes e necessários para se falar acerca
da datação, acerca de fato de comemorar o dia do nascimento de Jesus. Os primeiros cristãos, ou os cristãos da igreja primitiva, não celebravam, não há relato na Bíblia e em nenhum outro livro extra bíblico que nos comprove isso, que eles celebravam o nascimento de Jesus. Apenas no século IV é que nós temos evidências. Temos um decreto de um Papa, uns dizem que é o Papa Júlio, outros dizem que é o Papa, me parece que Libério, que teria então feito ou dito para a partir do ano 350 depois de Cristo, ou um pouco mais, 354, de fato então comemorar o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Cristo. Lembrando que a igreja só passou a ser oficializada e, obviamente, sendo a religião do Império Romano, na época de Constantino, em 310 a 324, por aí, depois de Cristo. Por que isto? Porque os cristãos estavam crescendo e não tinha mais como controlá-los. O que aconteceu? Foi necessário Constantino, para não ver o seu império à ruína, então ceder, dizer que era cristão. E aí teve um porém, porque ele era adepto do Deus Sol, ele cultuava o Deus Sol e outros deuses pagãos. E ele trouxe essa influência, inclusive, para a questão do Natal e dentre outras tantas coisas que a gente sabe à luz do Evangelho que configura heresia, que é praticada aí pela Igreja Apostólica Católica Romana e que também algumas igrejas protestantes acabaram herdando isto, lamentavelmente, porque você pensa que é só na Igreja Católica que comemora-se o Natal ou nas outras divisões da Igreja Católica, não. Existem igrejas protestantes, principalmente a do Martinho Lutero, a luterana, que comemora, sim, o Natal, tá? Tem um pouquinho de diferença, mas comemora. E aí nós tivemos um outro dado interessante. Quando foi oficializado para comemorar a data de nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro no Império, teve muitos eruditos da época, muitos que estavam ali a serviços do rei ou do imperador, acabaram divergindo dizendo, mas como? Nós não podemos fazer isso porque só devem louvor ou devemos comemorar ou só se comemora aniversário é de faraós, é de Herodes e de outros deuses, porque agora nós vamos comemorar de Cristo. Veja só, que era uma estratégia de Constantino comemorar de Cristo para dizer que ele era cristão, para tomar o poder, para ter o poder em suas mãos novamente. E por isso que a Igreja Católica mais tarde vai se configurar numa grande potência. Se você vai analisar a história, a Igreja Católica era dona praticamente do mundo todo, até 1500, até a Reforma Protestante, que foi tirando então o poder da igreja, porque igreja e Estado era a mesma coisa. Muitos criticam o protestantismo, mas o protestantismo serviu para fazer essa diferença, para termos uma democracia. No dia 25 de dezembro, também, de outros povos, por exemplo, os celtas, os germânicos, os romanos, os gregos, etc., eles comemoravam esse dia não a Jesus Cristo, antes de ser oficializado em 300 e pouco depois de Cristo, mas sim a outros deuses, de acordo com a sua tradição e o nome dos seus deuses, que na realidade era quase a mesma coisa. Por exemplo, nós tínhamos no Egito Horus, o deus do sol, nós tínhamos Mitra, que era um deus persa, e outros deuses que o imperador gostava muito, até porque o Império Romano estava em vários povos, né, em várias cidades que eles conquistaram, e possivelmente eles sabiam bastante de história de outros deuses e tal, e se pautavam por ela. E nós temos uma evidência, que no dia 25 se comemorava o dia do nascimento do Deus Sol invencível. Nós tínhamos a Saturnália, que era comemorada dia 17 a 22 de dezembro, que visava alegria e troca de presentes. Aqui é algum fundamento até mesmo do surgimento dos amigos invisíveis, não vou cair, o amigo secreto.
Nós tínhamos, por outro lado, da Pérsia, a comemoração que era o deus Sol da Pérsia, o Sol da Virtude, Mitra, com outro nome, né? Então, tínhamos Mitra, o deus do Sol, tínhamos Horus, também o deus do Sol para os egípcios. Então, cada povo tinha um deus do Sol para adorar. O dia 25 era para o deus do Sol, né? Só que, olha o que acontece. Alguns padres, sabendo que houve muita represália, e ainda há, né, muita discussão acerca disso, pois há provas que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, pois, de fato, tinha a comemoração do dia 25 de dezembro ao Deus Sol. O que eles fizeram de um tempo para cá, aliás, de alguns tempos para cá, e até hoje faz, fica fazendo uma alusão ao Deus Sol, a Jesus, porque na Bíblia, é óbvio, fala de Deus ser o Sol da Justiça. Então eles citam isso, dizendo, tá lá em Malaquias que Deus é o Sol da Justiça, tá lá em João que Jesus é a luz do mundo. Então, de fato, nós na realidade estamos celebrando o Sol da Justiça. O que ocorre aqui é um sincretismo religioso, uma mistureba, uma mistura de cultos a deuses pagãos ou, de fato, de servir a outros deuses, tentando trazer para o cristianismo. É uma forma de cristianizar o paganismo. Quer dizer, pegaram elementos do paganismo e cristianizaram. Né? Perceba, a mesma coisa que fizesse hoje em dia, que você percebe que isso ocorre mesmo, pessoas se misturando ao pecado para ganhar o pecador. Não, eu vou, já que está também próximo aí, daqui a 2, 3 meses nós estamos aí com o carnaval, não, eu vou botar o bloco para sair na rua para falar de Jesus porque eu quero ganhar pecadores no carnaval, então eu vou lá comemorar o carnaval. É mais ou menos o que eles fizeram. Não, nós queremos ganhar os povos pagãos, nós queremos que eles estejam conosco, vamos deixar o seu costume e vamos colocar aí uma repaginação, um outro rótulo, outro nome, para que os cristãos não se ofendam e para que, de fato, todos estejam respeitados e aceitos. A mesma coisa que agradar a gregos e troianos. É isso que eles inventaram. Inclusive tem até o nome que eles falavam os padres falavam em latim, Natalius Investis Solis. Então, é o Deus Sol Invencível. E agora a gente vai entrar em algo bem mais denso. Isso é um apanhado da história, bem noções gerais do Natal, né? De como passou a comemorar-se na igreja, da questão da datação, da questão do Deus Sol. Mas isso ainda tem algo muito mais grave e que nos remete a tempos muito mais antigos do que nós imaginamos. Por quê? Você já deve ter ouvido falar de Nimrod. Nimrod é citado inclusive na Bíblia, em Gênesis, do capítulo 10, do 8 ao 10, me parece. E lá, você sabe que Nimrod era bisneto de Noé. Que Nimrod era um homem forte, poderoso no seu tempo, caçador, lutador. Era, inclusive, uma pessoa forte, diz em Gênesis, diante do Senhor. E esse sujeito, como já disse, era neto de Noé. Ele fez algo terrível, abominável, porque o próprio nome de Nimrod já quer dizer aquele que se rebela ou que quer rebelar-se. Aliás, cabe aqui um parênteses, não necessariamente o nome de Nimrod seria Nimrod. Ele ficou conhecido isso na história porque geralmente o povo hebreu colocava um nome sobre a pessoa que remetesse àquilo que ela foi durante a vida, tá? Nimrod, como foi um sujeito que se rebelou contra os posicionamentos de Deus e contra aqueles que serviam a Deus após o dilúvio, que de fato venceram o dilúvio, que foi no caso os familiares de Noé, da própria família de Noé, que foi salvo Noé e mais 7, né, configurando 8. Então ele se rebelou contra o próprio Senhor.
E o ato mais abominável que ele fez foi exatamente matar seu pai e casar com sua mãe, que era chamada de Semíramis. Você já ouviu falar de Semíramis aí, né? E ao casar com a sua mãe, Semíramis, ele de fato, aí há uma divergência. Há alguns historiadores que chegam a dizer que ele teve um filho com ela. Outros chegam a dizer que na realidade ela traiu ele e que já estaria grávida de outro menino, que ele veio a falecer na realidade, né? E ele morreu quando ela estava grávida. Porque, segundo a evidência, ele morreu, foi consumido ou morto, esquartejado por uma besta. Uma besta, quando falo uma besta, é de um animal selvagem, um animal forte, né, que teria matado. Mas há outras evidências, né, um pouco de divergência, que dizem que ele não morreu com essa besta, que ele fez um filho com Semíramis, com a sua própria mãe, cometendo um ato abominável ao Senhor, que é de incesto, né, já que a própria lei condenava isto, né, o ato de incesto. Maldito é aquele que descobria a nudez da mulher de seu pai, no sentido de descobrir a nudez exatamente copular, de transar com a mulher de seu pai, ele já era maldito. Então diz que ele teve esse filho, que chegou até a conhecer esse filho e morreu, né? Não dizem exatamente do que. Há evidências que ele morreu dessa besta, desse animal. E parece até que a Bíblia fala um pouco. Mais tarde, o que acontece? A mãe, e aí também há outra divergência, teve um filho e colocou o nome dele de Tammuz. Então, segundo a concepção de Semíramis, seria uma reencarnação do próprio filho e marido, Nimrod. E então deveriam cultuar esse menino. Aí muitos dizem, há outros historiadores que dizem que ela andou matando o menino diante de um pinheiro. Outros dizem que o menino só veio a falecer. Fato é que o menino faleceu e tinha um pinheiro, cresceu esse pinheiro. As pessoas se solidarizavam com Semíramis por ter perdido o menino e jogavam presentes ali a ele e cultuavam ele como um deus que era a reencarnação do filho e marido dela, que era Nimrod. Mas quem foi Nimrod, quem foi Semíramis e o que tem a ver Tammuz? Nimrod, ele foi um homem muito poderoso. Eu falei da questão de caça, mas só para você ter uma ideia, ele foi o primeiro a criar instituições de ajustamento, ou seja, cidades. Ele que construiu a Torre de Babel, a Babilônia. Ele que fundou Nínive, ou Nínive, a cidade em que o profeta Jonas foi lá. Não ia pregar, mas teve que ir pregar quando então veio aquele grande peixe e o levou lá e o conduziu para pregar para Nínive, ou Nínive. Então, ele era grandioso por isso. Ele era como um deus, um semideus na sua época. E por isso que muitos foram atrás dele, porque pensavam, puxa vida, esse aí vai nos livrar da maldade desse Deus que matou, inclusive, praticamente a humanidade toda, só deixando 8. Porque quando ele fez a Torre de Babel, para você ter uma ideia, o pensamento dele era que de fato chegaria ao céu, como está descrito em Gênesis, mas não só isso, que eles iriam vencer um possível novo dilúvio. Ele desafiava a Deus dizendo, olha, pode mandar um novo dilúvio agora, quero ver se nós não vamos sobreviver, porque a torre era enorme. E aí ocorreu aquilo que muitos já sabem da questão da confusão na Torre de Babel, de várias línguas e tal. Então esse era Nimrod. Semíramis, por conta de estar com Nimrod, achava que era uma semideusa também, e queria ser cultuada. E também foi uma grande mulher no sentido de negócios, de governança, né, de poder e tal, ao ponto de fundar junto com Nimrod Babilônia e o jardim suspenso da Babilônia, Semíramis. E Tammuz era o filho dela, que ela achava que era a reencarnação, como já disse, e daí que surge até mesmo a reencarnação. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de, precisamente segundo historiadores, de 2.450 anos antes de Cristo, ou seja, quer dizer que nós estamos falando dessa história há cerca de quase 5.000 anos. Precisamente aí 4.500 anos. Tammuz foi o
criador da reencarnação. Ou Semírides em Tammuz criou a reencarnação, porque ela dizia que era a reencarnação do deus Nimrod. Nimrod já teria morrido. A sua glória na terra já teria passado. Mas Semírides continuou sendo uma deusa para o povo persa, para o povo da Síria, porque a própria cidade de Nínive era a capital da Síria. E há alguns relatos que dizem que quando Nimrod morreu, boa parte do seu corpo, já que foi esquartejado, em cada cidade que ele fundou, criou, foi jogado o seu corpo. Desde então, cultua-se Semírides, mas com outros nomes, em todos os povos. Povo egípcio, persa, o povo até mesmo romano, grego, e que você vai ver agora. E que tem a ver com o Natal. Então, na realidade, o Natal, do jeito que aí está, de modo pagão, ele já surgiu há mais de 4.000 anos atrás. Por quê? Semírides também tinha em mente aquela sentença que Deus disse para Adão e Eva, principalmente para Eva: ó, do teu ventre nascerá um que vai pisotear a cabeça da serpente, Satanás. Então ela achava que era essa mulher, que dela, que Tammuz dentro dela era o Messias, já que ela era uma deusa, já que Nimrod era um deus considerado pelo povo por conta do seu poder. Imagina um homem forte que resistia a bestas e feras, mas acabou até morrendo por uma delas no final, né? Que tinha bastante aí, tinha bastante força e era considerado uma divindade. Então ela achava que Tammuz era o seu próprio Messias. Veja o tamanho da coisa, né? Veja como é grave. E o que acontece? Antes de nós chegar ao ponto crucial, é preciso dizer algumas coisas interessantes. Na questão de Tammuz, havia um pinheiro que estava crescido. De dia e de noite as pessoas iam lá e colocavam um pedaço da árvore morta, que simbolizava o desbrochar da morte. Todos que visitavam traziam presentes. A Semírides, a rainha, que foi conhecida como Rainha do Céu. E que mais tarde Tammuz ficou conhecido como o deus do sol, o filho de Baal. Os profetas de Baal, você deve lembrar. E na Bíblia, Semírides tem outro nome também. Astorte ou Astorte, é outro nome. E aí nós vamos para os povos. Nós estamos falando da época da Mesopotâmia, o início de tudo. Como já disse, há mais de 4.000 anos atrás. E o Egito, sabendo dessa história, os egípcios colocaram o nome de Semírides de Ísis e o nome de Tammuz de Osíris. Na Ásia, ficou conhecida como Cibele Semírides e Deóis, parece que é esse o nome, o P2, o senhor, ou bebê Tammuz. Em Roma, Fortuna e Júpiter. Na Grécia, nós temos Zeus sendo Nimrod, nós temos Afrodite sendo Semírides e Eros ou Hieros sendo Tammuz. E lá no Egito nós temos Horus, nós temos Ísis e Orísis. O Horus seria o deus Sol. E você já deve ter visto as Semírides. Ah, nunca vi, não? Está na nota do seu real. Em todas as notas do real tem ali aquela mulher. Aquela mulher é a deusa Semírides. Você já deve ter visto até mesmo na estátua. Principalmente aí a estátua da Havan, que está na Estátua da Liberdade. É a deusa Semírides. Tammuz representa, como já disse, o renascimento, a reencarnação e o nascimento. Tammuz, trazendo agora para, de fato, os dias atuais, é o menino Jesus e Semírides é a Virgem Maria. Nimrod seria, entre aspas, Deus. Veja que foi uma cópia de culturas e tradições pagãs, de devoção a um culto pagão, de Nimrod, de Semírides
e Tamuz. A trindade até mesmo considerada por muitos satânica. Então quando você está lá, o menino Jesus, na realidade não é o menino Jesus. O menino Jesus representa o sol e é Tamuz. Quando você está lá, a Virgem Maria, não é a Virgem Maria, até porque depois que teve Jesus, Maria teve mais filhos, né? É Semíramis. Que coisa, né? Você acha isso um absurdo? A história comprova isso. Ah, é lenda? É lenda? É lenda até você ver a verdade. Porque enquanto você estiver exatamente vendado atrás aí de religião, catolicismo, protestantismo, você vai de mal a pior. Então é isso. Quando você está no dia 25 de dezembro, achando que está adorando o menino Jesus, o presépio, isso, aquilo, eu não vou falar mais detalhes, porque isso é para o próximo vídeo, você está de fato cultuando a Tamuz. Inclusive Tamuz, há evidências que a própria cruz remete a ele. O sinal da cruz, o jeito como a cruz é feita, e até mesmo que Jesus foi pregado, remete ao T de Tamuz. Inclusive, tinha moedas romanas que vinham com esse T, que já era uma adoração a esse deus do sol, o T, a cruz de Tamuz. Então, o dia do nascimento de Jesus, na realidade, é o dia do nascimento de Tamuz. E o presépio ali, a Maria, é, como já disse, então a Semíramis. O Nirod poderia ser exatamente José, mas não cabe bem na situação, apesar de que houve uma suposta traição. Se nós formos analisar a outra corrente que diz que na realidade Tamuz não era filho de Nimrod, era de traição dela, quando ela estava com Nimrod e acabou traindo ele com outro e tendo um filho, ela já estava grávida, ele sabia, ele morreu até antes dela dar à luz. Seria exatamente o que a Talmud dos judeus fala acerca de Jesus ao dizer que ele é fruto não do Espírito Santo, mas adulterino, já que Maria teria copulado com um soldado do Império Romano, né? E que José seria, portanto, o traído ali. Veja que tudo bate, né? Aí você vai cultuar? Não é para cultuar, porque o dia 25 não é o dia de Natal, não é o dia de nascimento de Jesus. Jesus não pediu para comemorar o seu dia de nascimento. A igreja primitiva não comemorava o seu dia de nascimento, mas sim a sua paixão e sua morte. Terceiro ponto, a igreja do Senhor não tem tais costumes, porque isso é costume, e costume esse pagão, de comemorar a vinda, de comemorar o nascimento de Jesus. Nós devemos comemorar, de fato, Jesus em nossa vida, nascendo de novo no nosso coração. Né? Quando aceitamos, obviamente, a Ele, aceitamos o Filho de Deus e passamos a ser filhos do Pai Eterno e irmãos de Cristo. Então nós falamos aí nessa primeira parte acerca do significado do surgimento do Natal e da não comprovação da data de fato que Jesus nasceu. E na próxima edição a gente vai falar acerca do Papai Noel, do presépio, dos enfeites de Natal, como eles surgiram e como estão até mesmo distante do Evangelho. E isso não é crendice, como muitos andam falando por aí, que eu já vi, crendice. Crendice é exatamente comemorar esse Natal que advém do paganismo e não advém de fato de um costume cristão, porque as igrejas de Deus não têm tais costumes. No entanto, elas têm costumes bons, porque o apóstolo Paulo chegou certa feita a dizer o seguinte, que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas a igreja primitiva não tinha esse bom costume de comemorar o nascimento de Jesus, mas sim de comemorar a sua ressurreição. Até porque, na realidade, nós quando sepultamos o velho homem no batismo, nós na realidade estamos ressurgindo, estamos nascendo de novo, estamos ressuscitando. E nós temos que comemorar essa ressurreição. Estávamos mortos e não sabíamos. E quando aceitamos a Jesus, passamos a ter vida e vida com abundância e vida eterna. Tá? Deus abençoe e até a próxima.
Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.